Oi, pessoal, essa é a primeira conversa de 2022 do podcast Fala com o Lori. Diversão com informação é o que me interessa aqui. É o que os nativos da língua inglesa costumam chamar de newstertainment, informação e entretenimento ao mesmo tempo e agora. E quem está de volta, o bom filho a casa torna, em grandíssimo estilo, quem inaugura a temporada 2022 é o cracaço da astrologia, Luiz Augusto Figueira, meu amigo de muitos e muitos anos, que estreou Fala com o Lori já no longínquo junho de 2021. Foi o cara que primeiro acreditou que esse fuá iria para frente, que a gente iria ter centenas de seguidores, que bateríamos a marca de 3.000 plays até agora, 3.000 plays, com quase 1.300 minutos de papos inteligentes, interessantes, pouco modestos e perenes. O Fala com o Lori não tem data de validade. Se você ouvir, por exemplo, o podcast de julho de 2021, ele tem naturalmente a sua temporalidade, mas os assuntos, eles se mantêm atuais por muito tempo. A gente trabalha para que seja assim. Bom, o Luiz é estudioso de astrologia há mais de 25 anos, é palestrante em vários congressos pelo Brasil, é coautor de vários livros sobre astrologia, entre eles a coleção Conheça Melhor o Seu Signo, que escreveu também junto com a mestra Maria Eugênia de Castro e já bateu vários recordes de vendas. É um cara que sabe tudo o que 2022 reserva para cada um de nós, para o planeta Terra, e que nascemos e que estamos sob a regência dos astros. Então, prepare-se. Com vocês, o mago todinho para vocês. Obrigado, Lori. É uma grande satisfação estar com vocês aqui novamente, né? Iniciando essa série de podcasts de 2022. Como você lembrou, eu iniciei 2021, né, lá em junho, e foi um sucesso, e a gente tem vários podcasts super legais que foram feitos depois. E a gente começa aqui 2022, eu espero que para todos os nossos ouvintes aqui seja um ótimo ano, e temos muitas coisas a conversar sobre 2022. 2022 é um ano importante nessa trajetória que a gente está nesse mundo pós-Covid, e eu acho que temos muito a colaborar por isso. Então já começo com a provocação clássica, a provocação número 1. Que tipo de terremoto, ou de tsunami, ou de qualquer fenômeno 2022 vai nos trazer para sacudir os esquecíveis 2020 e 2021? Eu tenho uma boa notícia, né, e uma notícia não tão boa. A notícia boa é que a gente já passou pelo tsunami. Isso é bom. O tsunami foi lá em 2020. Aliás, é muito interessante que a data do tsunami em 2020 o epicentro dele foi 21 de março de 2020, e hoje eu fui fazer o mapa do ano de 2022 e cai exatamente 21 de março de 2022. Porque é o ano solar, é o 0 grau do Áries. Isso é uma coisa muito importante para quem estuda astrologia. E coincide exatamente com essa data, 21 de março. O nosso ano astrológico não começou, então, ainda. Né? Não começou. Não, ele está acabando. Ele começa a 0 grau de Áries. Ok. Ele tem a cara do ano. Então, isso aqui é muito importante. Então, Lori, lá atrás, só para lembrar, quando a gente estava naquele 21 de março de 2020, nós tínhamos alguns planetas alinhados, se aproximaram e formaram aquela enorme confusão que a gente viu de pandemia, né? O mundo travou, parou. E isso foi realmente um tsunami que perdurou durante esse período todo, teve idas e vindas e melhoras e vacinas e infelizmente, muitas mortes, né? E esse tsunami a gente já saiu. Então, agora, a gente está na reconstrução dos efeitos do tsunami, né? Você lembra quando aconteceu aquele tsunami lá na Indonésia, naquela época? É o que aconteceu lá. Agora a gente vai reconstruir. Então, a gente está numa reconstrução. E essa reconstrução é importante. Agora, quem não acredita muito
os mais céticos, eles sempre falam assim, agora é fácil falar, o tsunami já aconteceu, a pandemia já está aí, milhões de pessoas morreram. Lori, assim, eu participo, como você falou, eu participo de muitos congressos, né? Desde 2018, eu estou indo a congressos e os astrólogos vinham repetindo. Em 2020 vai haver esse encontro, esse alinhamento planetário vai trazer uma grande ruptura, uma mudança, uma série de coisas. Agora, nenhum astrólogo é capaz de um vírus, uma pandemia que ia travar tudo o que aconteceu. Isso ninguém vai dizer. Mas que a gente já tinha notícias de que tinha alguma coisa muito pesada que vinha pela frente, a gente já sabia. E vários outros estudos de astrólogos renomados já mostravam que 2020 é o que a gente chama de o fundo do poço. Em 2020, nós estávamos chegando ao fundo do poço. Então, a gente já sabia que alguma coisa muito complicada ia acontecer lá. Mas a gente não conseguia prever o que era. Poderia até ser uma guerra mundial. Poderia. Entendi. Essa semana, Lu, essa semana que passou, eu estava lendo, né, algumas coisas para preparar a nossa conversa. Eu li que a escritora e astróloga Márcia Matos, você deve conhecer demais, né, que publica há muitos anos o mais famoso anuário brasileiro de astrologia, falou para um grupo de cerca de 40, 50 CEOs de grandes empresas nacionais, agora, recentemente, num evento de mentoria para super executivos e tudo mais. No primeiro minuto da palestra, a Márcia já mandou, os CEOs já escutaram que o mundo vai mal, mas que o Brasil vai ainda pior, com tensões planetárias muito particulares. O que você sabe sobre isso, meu amigo? Eu conheço muito a Márcia, uma astróloga muito séria, muito honesta nas questões dela. O mundo vai mal porque, como eu lhe falei, na verdade, assim, o mundo todo teve nessa exposição que 2020 trouxe, onde nós fomos jogados no fundo do poço e a gente está começando a saída desse poço, né? 2021 já saiu, a gente começou a vacinação, o mundo começou, na verdade, no final de 2020, 21 isso está acelerando. Agora, o Brasil, ele tem, assim, embora seja um país assim com muitas riquezas e muitas questões, as posições planetárias do Brasil ainda conflitam um pouco com alguns resquícios que estavam dos planetas lá em 2020. Né? Então, existem alguns aspectos no mapa do Brasil que são muito complicados. E eu não vou dizer só que é o Brasil, não. Não sei se a Márcia deve ter feito um raio-x em Brasil, mas em outras partes do mundo também a situação é crítica. Né? E existe uma área da astrologia que estuda a astrologia mundial, né? Que é astrologia para os países, assim, e que lá você consegue fazer com estudos cartográficos quais são as áreas do planeta que são mais afetadas por questões culturais ou até por questões socioeconômicas e revoluções e outras coisas assim. Então, o nosso país realmente ainda está muito sob efeito disso, mas existem outros países também que estão sob esse efeito. Entendi. Eu li também, Lu, que em 2022, quer dizer, no ano que a gente está agora, todos os planetas ficarão retrógrados. Uma pessoa mais, não muito estudiosa do assunto, ela tem medo desse termo, né? O planeta do meu signo está retrógrado. O que significa isso? A gente está ferrado? E eu li também, já complementando a pergunta, que Mercúrio, que é o que rege 2022, o planeta que rege esse ano, ficará retrógrado 4 vezes. Isso significa coisas muito ruins ou não necessariamente? Não necessariamente. Vamos começar logo direto a resposta. A retrogradação na astrologia é entendida como uma fase onde o que estava planejado não acontece muito bem. E há alguns problemas de entendimento, de comunicação. E aí, especificamente de Mercúrio, que o povo gosta muito de falar, Mercúrio é o planeta da comunicação, dos contratos, dos pactos, das falas. Dos pensamentos, né? Dos pensamentos. Então, é uma fase onde pode ter muita coisa falada de forma inadequada,
contratos ou medidas que precisam voltar atrás. Então, é uma fase de muita instabilidade. Aliás, eu queria já acrescentar que este é um ano de muitas idas e vindas, ou seja, um momento assim a gente percebe que tem uma melhora, depois a gente pode dar uma piorada. Então, a gente passou pela área de altíssima turbulência e agora a gente tem que manter os cintos apertados. Ou seja, não é hora ainda quando você está numa aeronave, né, que você passa por uma zona muito pesada, o piloto fala, apertem seus cintos de segurança. Já passou essa fase, só que você ainda tem que estar sentadinho, lendo a sua revista, ou acompanhando a programação de cintos afivelados, porque a qualquer momento a gente pode ter uma oscilação. Então, 2022 tem essa marca da instabilidade. A gente ainda vai ter muita instabilidade. E essa instabilidade tem a ver com alguns encontros planetários importantes desse ano? Alguns preferem dizer aspectos planetários, né? Desenvolve isso para a gente, assim. Tem sim. Você tem toda a razão. É isso mesmo, né? A gente tem alguns aspectos que me deixam, assim, atentos, né? Um deles é, assim, que foi a marca do ano de 2021, né? Ele começou em 2020, mas 2021 ele ficou o tempo todo com a gente, que é uma quadratura muito forte de Saturno com Urano, né? Só para a gente botar numa linguagem mais fácil para os nossos ouvintes, é o dilema entre o novo e o velho. Você querer mudar para uma estrutura nova e o velho te amarrando lá. Saturno faz esse papel do velho e Urano faz o papel do novo, da novidade. Então, ainda temos um clima entre esses dois, em partes do ano, que são conflituosos, né? Então, a gente ainda vai ver. Outra coisa que é muito forte nesse clima é esse posicionamento exacerbado entre polos diferentes, a polarização do discurso. Isso é muito ainda forte. E no Brasil, como você sabe, mais ainda, né? Mas ainda tem muita polarização. A dificuldade dessa quadratura é você chegar ao que os orientais chamam do caminho do meio. O caminho do meio ainda está distante. As pessoas ficam muito brigando por suas posições específicas, né? Então, essa posição de Saturno e Urano ainda quadrado, ela me deixa um pouco preocupado, porque ainda não vai ser um ano de terra plana, de crescimento. A gente ainda vai ter que perder um tempo aparando essas arestas. Você entende? Assim, não é um ano que está tudo resolvido ainda vai ter idas e vindas, né? Quando você falou terra plana, é melhor você explicar isso de novo. Porque é melhor, né? Porque tem os terraplanistas. Terra plana no sentido seguinte, quando você vai fazer uma plantação e você vai arar o terreno, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a terraplanagem, para que você possa fazer a semeadura. Quando você vai fazer uma construção de uma casa também, você precisa deixar o terreno nivelado. É isso. Nivelar significa equilibrar. Então, por isso que eu usei terraplanagem, acho que era melhor. Nada contra os terraplanistas, não. Não, você está falando de terraplanagem, não de terra, a terra é plana. Não, é verdade. Porque pode alguém achar que eu estou me metendo nessa discussão que eu estou fora. Sim. Então, vou aproveitar até que você falou disso para falar da nossa chegada gradual na Era de Aquário, né? Uhum. Por conta da nossa chegada gradual da Era de Aquário, na Era de Aquário, que começou acho que nos anos 60, não é isso? Isso. E são quantos anos mesmo para a transição completa? 80 anos. 80 anos. Então, a gente está há 20 anos de entrarmos para valer na Era de Aquário. O nosso planeta, que segundo Aristóteles é redondo, e que segundo Yuri Gagarin é azul, seria muito melhor se muito mais pessoas entendessem a importância da empatia. Eu li isso em algum lugar e achei muito interessante. Verdadeiro ou falso? Isso aí era o desejo de todos nós, assim, que quando a gente começou a pandemia, né, a ideia foi o seguinte: olha, a pandemia veio dar um freio de arrumação e vai trazer essa consciência global da empatia, da compreensão, do coletivo, né?
e eu acho isso muito, muito interessante, né? Mas você tem razão, eu acho que esse é um caminho bem proveitoso, porque, de fato, assim, só quando a gente entender o lado do outro, né, não ficar nessa polarização absurda que existe hoje, a gente vai conseguir chegar a um caminho comum. Eu estava lendo um negócio que eu achei tão legal, Lore, assim, achei bacana. Diga aí. Eu vou te dizer, eu estava lendo uma declaração daquela... Eu acho que ela é uma pesquisadora, ela é uma... Eu vou achar aqui. Ela é a Margaret Mead, é uma antropóloga, né? Ok. Ela dizia o seguinte, um estudante, eu li esse texto, achei muito legal, porque eu acho que é por aí. Perguntou uma vez à antropóloga Margaret Mead qual considerava o primeiro sinal da civilização em uma cultura. A estudante esperava que ela Peraí. respondesse. Não entendi. Repita, por gentileza. Vou repetir. Uma estudante perguntou à antropóloga Margaret Mead Ok. qual o sinal que ela considerava como primeiro exemplo da civilização de uma cultura. Certo. Marco de civilização. Ela esperava que a antropóloga registrasse, dissesse que era bacias de barro ou de pedra para molar, mas ela disse que não. O primeiro sinal é a prova de uma pessoa com o fêmur quebrado e curado. Sabe por quê? Olha que interessante isso. Ela disse o seguinte, que no resto do reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. Você não pode fugir do perigo. Para ir beber água, para caçar, para se alimentar. Você se torna presa dos predadores. Nenhum animal sobrevive com uma perna quebrada o tempo suficiente para que o osso cure. Somente na espécie humana é que quando existe alguém que ajuda o outro, que colabora com o outro, é que isso foi capaz. Perfeito. Então, essa questão da empatia está nisso, de você ajudar, de você colaborar, de você compreender o outro. Então, achei isso bem legal e responde perfeitamente a sua pergunta. E assim, eu corroboro com essa ideia. A empatia é o caminho disso. Os astros falam, eles dão sinais de como a humanidade poderia exercer essa empatia tão necessária no ano em que os conflitos, todos eles, estão a 1000 por hora, porque a gente nota que a Terra está fervendo, né? Eu não sei se a minha percepção é essa, mais do que antes. Os astros dão sinais de que eles estão provocando isso? Olha, é uma pergunta bem louca minha, mas enfim. Ou eles podem nos ajudar de alguma maneira? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Não, e a pergunta, sim, eles dão sinais. O que aconteceu com a gente em 2020, né, com a pandemia, onde a gente parar a atividade econômica, a gente teve que parar uma série de coisas, e a natureza pôde resplandecer, a gente viu cenas assim impressionantes, é um sinal disso. E assim, todos os fenômenos climáticos que a gente vê também são essa resposta da natureza a isso tudo. Agora, os astros e a natureza não dão só esses sinais, elas dão sinais também de oportunidades de você melhorar. Por exemplo, a gente vai ter esse ano, em março, um alinhamento planetário espetacular. Março de 2022, atenção. Exatamente. Vai ser um encontro entre Netuno e Júpiter. Ele vai acontecer no final de março e o ápice dele é no dia 12 de abril. E o que isso significa? Significa uma chance desse desenvolvimento da empatia, porque Netuno é o planeta da empatia, da compreensão. Então é como se tivesse uma luz para o homem entender isso, né? E eles vão se encontrar exatamente em Peixes, que é o signo da iluminação, da capacidade maior do homem buscar uma solução para o planeta, de ter ideias. Então a gente pode esperar, por exemplo, descobrimento de cura para doenças, um novo ciclo de cultura, um novo ciclo de inspiração. Então, pode ser uma abertura celeste para várias coisas que venham acontecer para isso. E, mais uma vez, é um grande sinal da Era de Aquários, porque na Era de Aquários
essas coisas, em tese, já estariam pacificadas. Compreendo. Então, esse é um trânsito muito importante desse ano, e é muito bom. E aí, algumas pessoas que têm essas posições em peixes, em touro, que estão em bons aspectos com essa posição, né, elas serão muito beneficiadas, né, por esse aspecto aí, em Capricórnio também, planetas, signos que estão com boas posições, com isso que eu falei, esse encontro entre Júpiter e Netuno, elas podem ser tocadas, elas podem ter momentos de inspiração, momentos de revelação bem legais. Pô, fantástico. Você falou agora de peixes, falou de touro, falou de Capricórnio. Foi a primeira vez que você tocou em algum signo. E eu sei que as pessoas, os nossos ouvintes, estão sempre interessados. É um clássico, né? Como a gente está falando de uma maneira macro, né? O planeta Terra vai ser afetado de maneira macro pelos astros, mas quando a gente fala de signos, a curiosidade das pessoas fica mais aguçada ainda. E você já me falou que não valia a pena a gente entrar nessa seara dos signos especificamente e tudo mais. Mas como você falou desses 3, eu fico pensando nos outros 9, ciumentinhos, olhando de lado. Você não quer dizer nada de alguns deles, pelo menos? Você tem alguma informação? Ou dizer, não, Lore, prefiro não dizer nada? Não, eu acho que a gente pode dizer assim, mas assim, com a ressalva necessária, que depende também muito do grau da posição que a pessoa tem lá naquele signo. Okay. Então, vamos lá. Então, assim, só para a gente voltar a essa questão do Júpiter e Netuno, que é legal, então, assim, pessoas que são de Virgem, Peixes, Gêmeos e Sagitário, elas têm forte potencial para ser afetado por esse aspecto Júpiter-Netuno. Então, isso é bom. Obviamente, tem que olhar o grau. E, assim, as posições de Capricórnio e Touro também podem ser muito afetados. E, obviamente, os signos de água, Escorpião e Câncer, também podem levar um refresh disso aí, porque estão em posições boas com peixes. Todos são signos de água. Meu querido, antes de finalizar nossa conversa, eu queria voltar naquela velha e boa tecla que você sempre gosta de bater, e você foi a primeira pessoa que falou isso para mim, e eu gosto de espalhar isso para quem se interessa pelo assunto, eu estou sempre falando. Antes de sermos Escorpião, Capricórnio, Leão, Touro, etc., nós somos um indivíduo único, né? A nossa cultura, a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa história, enfim, ela é preponderante sobre os nossos signos solares. É sempre importante frisar isso para que ninguém se sinta carimbado com o determinismo de ser do signo tal, 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 tal. E por isso é de um jeito ou de outro, ou teve mais azar, aspas no azar, teve mais sorte, aspas no sorte. Quem faz a nossa história somos nós. Certo ou estou errado? Está completamente certo. Você está um astrólogo de mão cheia. Você pode Seu discípulo. Consulta para todo mundo. Exatamente isso. Cada um de nós é um ser único, indivisível e indifrável às vezes, né? Então, realmente, cada um de nós interage com o céu e com a natureza de uma forma muito particular. Nós somos realmente muito especiais. De nós é muito especial. Então a gente não pode nunca generalizar. A astrologia, ela funciona quando a gente entende isso, o reflexo disso na nossa vida. E como é que a gente faz isso? Mais importante é como a gente reage ao que o céu traz pra gente. Isso é muito mais importante do que propriamente o que ele traz, né? E a gente já conversou sobre isso no passado, né? Cada um enxerga um desses eventos de uma maneira. E reage de uma maneira, né? Isso, é aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? É aquela história, né? As metáforas são as mesmas, mas... São as mesmas. Se você parar para pensar, elas dizem muito. Meu amigo, queria suas palavras finais, algo que ainda não falamos, bom, a gente não falou sobre um monte de coisa, mas algo que eu não te perguntei, que você ainda queira dizer, frisar, a última mensagem dessa nossa conversa de hoje sobre 2022, sobre 2023, sobre 2024, enfim.
Você tem a palavra. Olha, é difícil falar uma mensagem final assim só. Eu acho que um ponto aqui que a gente não pode deixar de sempre reforçar é manter o caminho, a resiliência com as coisas. Entender que é uma fase e que a gente está passando. Manter-se fiel aos seus objetivos. Seus objetivos. Acredite neles. Esse eu acho que é o grande mote para 2022. Essa fase vai sair, a gente vai conseguir superar e certamente quem acreditar nisso vai poder aproveitar melhor as oportunidades. Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, por essas flechas de iluminação que você sempre atira para a gente, né? Elas são muito importantes, acredite. É um enorme prazer estar aqui. Sempre que tiver a oportunidade, a gente volta a conversar. Claro, com certeza. As ideias são muitas. Pessoal, muito obrigado por nos ouvirem, me ouvirem o Luiz até agora. É um prazer imenso retomar os podcasts. Eu não imaginava que a receptividade ao Fala com o Lori fosse tão positiva e tão, como dizer, energizante. E isso é o suficiente para todo o gás que eu ponho aqui. Eu faço isso com muito prazer, somente por prazer, me divirto muito, aprendo mais ainda e fico feliz em compartilhar essa diversão e essas informações todas com todos vocês e com os meus entrevistados. Lu, muito obrigado mais uma vez, um beijo no coração e até a próxima conversa. Combinado. Aguardo você. Um abraço a todos. Um abraço, um grande abraço, pessoal, e até breve.